Rapaz, é imposto demais. Os caras ficam inventando coisa para tudo que é lado. Então, em tudo que você faz na vida tem imposto e o pessoal acha que ainda tem mais. O que está acontecendo? Em Rondônia também está assim desse jeito. O aumento do pacote de impostos ICMS e IPVA para Rondônia é o tema da nossa entrevista de hoje aqui com o Dr. Breno. Doutor Breno, por que tem que aumentar imposto? Léo, é uma satisfação estar no seu programa, com a sua audiência, tratando de um tema relevante, que é a carga tributária no estado de Rondônia e no país. Os tributos, a razão de ser dos encargos fiscais, na verdade é a necessidade do Estado de obtenção de receita pública para que esse Estado possa cumprir com os seus objetivos constitucionais. A Constituição Federal, ela tem o sistema tributário todo delineado, tem os princípios jurídicos da tributação e os titulares da competência, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles utilizam da competência tributária, das suas respectivas competências, para a instituição e majoração de tributos, para a captação de receitas e o desenvolvimento de atividades essenciais. Essa é, em síntese, a razão de ser da tributação. Agora, doutor, quando o Brasil está vendo aí Lava Jato, corrupção, o Ministério Público Federal tentando fazer uma lei de iniciativa popular, os 10 itens contra a corrupção, a maçonaria querendo fazer também uma lei, ajudando também nesta lei e entrando numa outra também para acabar com a corrupção. A gente sabe que boa parte desse dinheiro que a gente viu ali no impostômetro está indo para o ralo. E a gente sabe que o problema da gestão pública é ruim. Ainda que você caminhe por bons caminhos, como me parece que está aqui caminhando o estado de Rondônia, vai ter uma hora que você vai ver que essa arrecadação sua cai, que é o que está acontecendo agora. Mas e aí, não existe outro caminho? Tem que ser sempre aumento de imposto? Então, não estão matando a galinha dos ovos de ouro? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vem historicamente lutando, né, contra o aumento abusivo da carga tributária que é imposta à sociedade brasileira. Você introduziu de maneira exemplar a nossa conversa, a administração fiscal em todos os seus níveis, né? Federal, estaduais, Distrito Federal e municípios, nos últimos 25 anos, vem optando pelo caminho de aumento da carga tributária, em detrimento de eleições, de políticas públicas outras. No caso em debate, no caso em evidência nesses últimos 15 dias na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o que a gente percebe é isso, é um debate a respeito de uma propositura que visa aumentar a carga tributária do que a gente chama que são os impostos indiretos, que afetam o consumo, Quando você eleva a carga tributária sobre o consumo, talvez você pode desestimular o consumo e com isso, em vez de aumentar a arrecadação, pode sair pela culatra e diminuir a arrecadação. Um tiro no pé. Mas aí eu vou lhe fazer a pergunta também ao contrário. E se eu diminuir o imposto, aumenta o consumo? Então, a tributação, o tributo, ele tem dupla finalidade. A finalidade fiscal, que é o abastecimento dos cofres públicos, e a finalidade extrafiscal, que é estimular ou desestimular comportamentos. Existem vários exemplos onde você efetiva uma tributação progressiva, implanta uma tributação mais equitativa e com isso você às vezes consegue trazer para a formalidade setores e agentes que estão excluídos e com isso você consegue às vezes até aumentar a arrecadação. Aumentando a base, aumentando a arrecadação, mais ou menos isso. Exatamente. Agora, doutor, quando a gente
Bom, eu vou pegar umas perguntinhas assim que eu fico imaginando que deve estar na cabeça do telespectador também. Olha, se eu quero aumentar a tapioca, o imposto na tapioca, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada, porque o preço da tapioca não vai aumentar e o número de pessoas que comem tapioca também não vai aumentar. Então, acho que é uma bobagem. Se eu aumento no shampoo, as pessoas vão continuar lavando o cabelo da mesma forma e usando shampoo, talvez um pouco menos. Então, em que isso vai resolver o assunto? Não vejo. Se eu aumento na bolsa do trabalhador, na cesta do trabalhador, com feijão, arroz, óleo e tal, não sei o quê, eu vou terminar, às vezes, penalizando alguém que recebe o tal do Bolsa Família, porque o imposto que ele vai pagar é exatamente o que eu vou pagar e o que o rico também vai pagar. Agora, e com relação à gasolina? Correto. Que essa daí influencia tudo isso. Então, a proposta apresentada na Assembleia Legislativa, ela visa mexer na base de cálculo de 2 impostos. O IPVA, que é o imposto que incide sobre a propriedade de veículos, e o ICMS, que é o imposto que incide sobre a compra e venda. No que se refere ao IPVA, há um aumento de 1 ponto percentual sobre aqueles veículos ditos populares, né, que tem até 1000 cilindradas, motos e outros veículos que não alcançam o patamar de 1000 cilindradas. E acima de 1000 cilindradas há uma proposta de aumento de 3% para 4% desses veículos automotores. No que se refere ao ICMS, há também uma intenção de aumento da base de cálculo. Vamos aumentar 1% de 17 para 18 o ICMS sobre as operações internas, ou seja, tudo que é vendido internamente no estado de Rondônia. Vamos criar uma nova alíquota de 28% para a base de cálculo da venda de gasolina e derivados, o que infelizmente acaba impactando em vários setores da economia. Isso aumenta em quanto por cento, passando para 28,5%? Cria uma alíquota de 28%. Cria de 28%. De 28%. E fica criado também um adicional de 2% que vai incidir sobre os produtos supérfluos. O que são os produtos supérfluos? São os não essenciais, que a legislação fala que é cigarro, bebidas, cosméticos e a gasolina. Então, falando da gasolina, nós podemos ter um impacto real de chegar a uma base de cálculo de 30%, que nós vamos ter a alíquota de 28% e vamos ter um acréscimo de 2% para a criação desse fundo. Um fundo que vai gerir uma receita destinada para um setor social. No que se refere à criação de fundo, a ordem também tem advertido os atores desse debate que a Constituição Federal veda a destinação de impostos para fundos. O artigo 167 da Constituição, ele impede a destinação de receita para fundos. De modo que os parlamentares de Rondônia, de fato, estão com uma missão muito importante nesse final desse exercício, em glória, de definir, né, se vamos optar pelo aumento da carga tributária dos rondonienses. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela propõe o quê? Alternativas políticas tributárias que evitem o aumento da carga fiscal, como a extrafiscalidade tributária, uma maior progressividade de alíquotas, uma tributação mais branda para os segmentos menos abastados da sociedade, uma tributação mais severa para aqueles que possuem uma capacidade contributiva diferenciada, enfim, buscar um ponto de equilíbrio, de equidade fiscal, de redistribuição da justiça tributária no estado de Rondônia. A gente falou aqui a respeito da recuperação de créditos tributários. O estado de Rondônia, segundo estudos,
ele teria aí uma recuperação da ordem de 0,4%, vamos chamar de 0,5%. Se a gente dobrasse isso, 1% daria aí 65 milhões, é quase que um orçamento de uma usina de Jirau de Santo Antônio no ano. E isso não é difícil de se conseguir, já que o estado de São Paulo, que é onde existe o maior número de devedores, consegue fazer isso aí, 0,9%, 0,8%, 1%, 1,2%. Isso é perfeitamente possível. Por que o Estado não entra nessa parte de ir buscar aquilo que ele tem de direito? Então, de fato, a administração fiscal pode adotar medidas com o intuito de alcançar o adimplemento de vínculos jurídicos obrigacionais. A inadimplência fiscal é muito grande, a inadimplência do IPVA, dos impostos, a dívida ativa tributária é muito elevada. A gente percebe que existe um esforço das procuradorias jurídicas tributárias, a criação de varas especializadas em execução fiscal no âmbito do judiciário, a utilização de institutos administrativos com o objetivo de aumentar a arrecadação, como o protesto da dívida ativa. Enfim, de fato, existe a necessidade de um esforço estatal e uma consciência da cidadania, da sociedade, da relevância da tributação para os cofres públicos. Importante na obtenção de receita pública também. O Estado pode estimular condutas, o Estado pode formalizar comportamentos, o Estado pode aumentar a sua capilaridade de arrecadação com a extrafiscalidade tributária. Extrafiscalidade, para a gente colocar em termos bem populares, seria o quê? Seria incentivar ou desestimular, correto? Recentemente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil atuou perante o Congresso Nacional e conseguiu incluir a advocacia no Simples Nacional. Esse comportamento fazendário trouxe para a formalidade fiscal aproximadamente 120 mil advogados que estavam na sua forma autônoma e agora estão dentro do programa Simples, recolhendo e aumentando a arrecadação fiscal. Nós temos, por exemplo, vários benefícios fiscais, inclusive no estado de Rondônia, com concessão de crédito presumido, com redução de base de cálculo, que você acaba atraindo investidores para fomentar a economia local. Também é um mecanismo de movimentar a economia e atrair o aumento da arrecadação. De modo que a política tributária tem que ser feita de forma macro. Doutor, nós tivemos aí uma série de incentivos que foram dados à empresa, que é a extrafiscalidade, para redução da sua base de imposto, para atrair essas empresas para cá. Exemplo, as usinas. Vou citar aqui apenas uma. Não, vou citar mais uma aqui para não ficar nessa história de que isso aí é somente usina. Não, tivemos aqui a fábrica de cimento. Enfim, tem outras fábricas que receberam esses incentivos para verem se instalar aqui. É possível se rever essa política, reduzir-se aquilo que foi feito, readequar aquilo que foi feito para que a gente tenha um outro horizonte a partir de agora? Não sei se, sem quebrar a questão dos contratos, as regras. Então, quando você, como gestor fiscal, atrai uma empresa com política de desoneração fiscal, você tem que apontar os prazos daquela concessão, daquele benefício fiscal. Cortar abruptamente fere a segurança jurídica e é até uma injustiça com aquele, aspas, convite, né, que o Estado faz para o empresariado se instalar.
mas você pode aumentar o segmento de atração. Nós temos, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, o CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Regional, que dá até 85% de crédito presumido para algumas empresas que obedecem a alguns requisitos, laticínios, frigoríficos. É possível criar outros tipos de programa para atender outros setores da tua economia também, como outros setores do agronegócio, a piscicultura do estado de Rondônia, que é uma atividade pujante, a mineração, o segmento de indústria. Então existem várias propostas, inclusive da Federação das Indústrias, da FEComércio, da sociedade organizada, de entrar no mercado de forma formal, de forma competitiva, de forma a contribuir com a arrecadação, inclusive, do estado de Rondônia nacional. Eu vi hoje um dos empresários da associação recém-fundada, Associação Comercial dos Empresários de Porto Velho, a ACEP. Eu vi uma frase que não me parece, salvo engano, foi do César Zog, diz o seguinte: nós estamos querendo fazer aquilo que o governo prega, que é o governo da cooperação. Ele quer a cooperação, então nós estamos oferecendo a cooperação. Eu acho que essa discussão não se encerra aqui. A gente precisa olhar os dois lados da questão. O governo realmente precisa de dinheiro para tocar as obras públicas, para tocar o dia a dia do processo, que é caríssimo. Da boa parte do que você arrecada, você paga de folha de pagamento. O que fica para imposto é realmente muito pequeno, para imposto não, para investimento é muito pequeno, não chega a 4%, então é muito pouco. Agora, não é matando a galinha dos ovos de ouro que a gente vai fazer um omelete dourado. Não é, a coisa não funciona dessa forma. Mas eu acho que a gente tem muitos caminhos, ainda tem muita coisa para ser trilhada. Por exemplo, a questão do leite, como é que está aqui em Rondônia? A questão da carne. Nós temos aqui, se falava há pouco tempo atrás, de um cartel. Como é que está a questão dos combustíveis? Como é que está a questão da energia elétrica? Quer dizer, tem muita coisa que a gente pode trilhar, muitos caminhos que a gente pode trilhar para que a gente consiga. Agora, tem um outro que é o seguinte: eu não posso aumentar o imposto quando eu tenho o imposto de muita gente que não pagou, porque aí eu estou sendo desleal com quem teve ou com quem paga. Eu estou privilegiando aquele que foi o canalha nessa história. O sonegador não pode receber o tratamento daquele que paga em dia o seu tributo. Eu estou falando isso em defesa própria? Sim, porque meus tributos são pagos todos na fonte. Não adianta, quem trabalha, quem é assalariado como eu, ou aposentado como eu, paga tudo na fonte. Então, se eu pago na fonte e tem um outro que não pode, que pode pagar e não paga, aí eu estou sendo lesado. E eu não admito ser lesado. Eu sou contra esse aumento de imposto da forma como está sendo feita. Eu sei que imposto é imposto, está sendo imposto, mas eu sou contra. E eu vou ficar brigando por isso aqui assim. É uma questão de crença. E aí, que alguém me diga que eu estou errado. Eu sou cabeça aberta. Se eu estiver errado, eu aceito também. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bota um rock aí que eu estou de saída. Tchau, tchau. Leave them kids alone.